Por que eu não ficaria feliz? Isso aí, ué. 2x0, Libertadores. Tá nervoso. Empurrado por mais de 65 mil rubro-negros no Maracanã, recorde de público no país esse ano, o Flamengo sabia da importância de vencer por boa diferença de gols e se lançou ao ataque. O goleiro Lampe apareceu bem salvando o Bolívar. A pressão surtiu efeito antes dos 30 minutos. A jogada que passou por Arrascaeta e Pedro terminou com Luiz Araújo partindo livre, cara a cara com Lampe, que dessa vez não conseguiu evitar o gol. O Flamengo marcava o primeiro e tinha tempo para ampliar. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho e o número de oportunidades e o volume tido. O Bolívar chegou pouco no ataque, mas teve algumas chances claras que não soube aproveitar. Sem Pedro no segundo tempo, o time do Tite perdeu qualidade na finalização sem a principal referência na área. Ainda viu o Bolívar acertar o travessão em um lance que poderia ter custado caro. Mas aos 44 minutos, Luiz Araújo cruzou e Léo Pereira fez o segundo gol tão esperado. O resultado dá ao time a vantagem de perder por um gol de diferença na altitude de La Paz para chegar nas quartas de final da Libertadores. Um gol importante, fico feliz. Fazia tempo que eu não fazia um gol, né? Acho que eu deixei o torcedor mal acostumado no começo do ano, mas eu fico feliz sim, por ter ajudado a equipe, não só na parte defensiva, mas na parte ofensiva também. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, nós fizemos 2-0, também tem que valorizar o nosso jogo, a nossa vitória. O Flamengo já não contava com Vinha e Everton Cebolinha lesionados. No jogo desta quinta, Pedro e Gabigol foram substituídos, sentindo dores musculares. O time pode ter poucas opções, principalmente no ataque, para o clássico de domingo contra o Botafogo e o jogo da volta contra o Bolívar. Lógico que todo mundo quer jogar, mas a gente pensa também na recuperação dos meus companheiros, né? Mas se cair a oportunidade, estou preparado. Eu queria estar errado para falar de calendário, mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Chegou a hora de mostrar a força do elenco para seguir brigando por título no Brasileiro e na Libertadores. Eu quero escutar Vene Casagrande. Tá feliz, Vene? Bastante, eu não tô entendendo por que essa revolta toda. Mas que revolta? Não teve revolta. Antes de mais nada. Comigo? Eu tô dando uma moral. Botei as tuas coisitas sorrindo. Tô falando animada. Em nenhum momento eu falei aqui que o Flamengo iria vencer por 3-0. Poderia ter vencido por 5, velho. É isso. Exatamente. O Flamengo jogou bem. Óbvio. Eu vou ser bem sincero, eu esperava um placar mais elástico. Acho que o Flamengo deveria fazer um placar mais elástico. Não pensando apenas no jogo da volta, repito, pensando no final de semana, no jogo contra o Botafogo. 2-0 é um placar que dá para dizer que o Flamengo com certeza vai se classificar? Claro que não. Está em aberto ainda. Mas é um placar extremamente confortável para o Flamengo viajar lá para Bolívia e para pensar numa classificação. O suficiente para encontrar o Botafogo com um time força total? Esse é o grande problema. O 2-0 não dá tranquilidade para o Tite no final de semana. Eu acho que tem que priorizar o jogo da volta na altitude, quinta-feira que vem, diante do Bolívar, porque estamos falando da Libertadores. Então, por conta disso, eu acho que o Flamengo tem que poupar sim diante do Botafogo. Até porque, se a gente for analisar o cenário do Tite, inclusive, em nenhum momento o Tite foi retranqueiro. Isso também me pegou de surpresa, que eu esperava um Tite mais pragmático, digamos assim, não retranqueiro, que eu acho que o Tite ele não é retranqueiro, é um futebol mais pragmático. A todo momento ele buscou o ataque. Só que ele teve problemas físicos durante o jogo. Ele perdeu o Pedro, ele não tinha o Everton Cebolinha, o Gabigol entrou extremamente mal, isso não é culpa do Tite. E eu acho até que o Tite fez certo em colocar o Gabigol primeiramente e não ter colocado o Carlinhos, mesmo entendendo que o Carlinhos tem o mesmo estilo de jogo do Pedro. Só que estamos falando de um Gabigol que tem um salário astronômico. É ele que tem que chamar a responsabilidade. E ele entrou muito mal. O Gabigol, que sempre pediu minutagem, ele teve 50 minutos em campo. E durante esses 50 minutos, ele mostrou por que ele não tem nenhuma chance de ser titular atualmente no time do Flamengo e por que o Flamengo também não aceita o que ele pede na renovação de contrato. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, não soube aproveitar as oportunidades que acabou criando.
A verdade é essa. Poderia ter feito um placar mais elástico para ficar mais tranquilo, mas 2-0 é um bom placar se a gente levar em consideração que o Bolívar, embora seja um bom time, a maior força do Bolívar lá é a altitude. É isso. Eu acho que o Tite ele tem que pensar. Mas... Por exemplo, no jogo lá na altitude, na fase de grupos, o Tite mudou o esquema tático. Eu acho que foi a única vez que o Tite mudou o esquema tático dele. Ele entrou com 3 zagueiros, vocês vão se recordar. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Na ocasião, isso pegou muita gente de surpresa. Mas faz sentido se você parar e analisar no estilo de jogo do Bolívar, que joga muito bola na área do adversário, que é o que eles vão fazer, é óbvio, diante do Flamengo na próxima quinta-feira. Que é a pedra no sapato do Flamengo, né? Eu acho o seguinte, 2-0 não é para ter revolta, para o torcedor ficar revoltado. Mas tem gente revoltada? Eu tô perguntando de coração. Teve gente criticando bastante enfim, o jogo do Flamengo, a forma como o Flamengo jogou. Eu acho que o Flamengo acabou fazendo um jogo justo. Sim. Ok, não foi um espetáculo, mas também não foi um jogo ruim. Foi meio termo. Conseguiu um placar 2-0, um placar confortável. Se eu tivesse que cravar, eu cravaria o Flamengo classificado. Mas não dá para dizer isso aqui, porque estamos falando de um 2-0. É um resultado perigoso. Exemplo, se durante os 15 minutos iniciais na quinta-feira o Bolívar abre o placar, eu não sei qual será a postura do Flamengo. Se vai sentir o golpe ou não. Estamos falando de altitude. Isso precisa ser levado em consideração. Ô, Lucas Pedrosa, achou que o Flamengo perdeu muitos gols? Eu ia falar exatamente isso, Fernando. O flamenguista chato, ele pode olhar que o Flamengo teve 19 finalizações e conseguiu fazer apenas 2 gols, que perdeu muitas oportunidades. Mas eu prefiro olhar pelo outro lado. Talvez o flamenguista mais otimista vai perceber que o Flamengo ontem produziu diversas oportunidades desde o primeiro minuto da partida. Eu acho que o Arrascaeta fez um jogo sensacional, ditou o ritmo, foi o craque que ele costuma ser. O Pedro, obviamente, é uma preocupação muito grande. Fez belas jogadas plásticas. Exatamente. Né? Jogou demais o Arrascaeta, o Pedro também foi muito importante. E o nome do jogo foi o Luiz Araújo, não só com o gol, mas também com a assistência para o Léo Pereira nesse escanteio. E repito, eu acho que é muito fácil você olhar e criticar que o Flamengo perdeu diversos gols, tinha que ter feito 3-4-0 e poderia ter feito, porque os lances que o Flamengo perdeu gols, para mim, são muito mais falta de sorte do que falta de competência. No primeiro tempo, principalmente, tiveram 2 lances que eu falei assim, não é possível que não foi gol. Não é possível, porque o Flamengo conseguiu produzir, conseguiu acionar o Gerson do lado direito, o Arrascaeta comandando, Pedro Luiz Araújo funcionaram muito bem, Dela Cruz e Pulgar chegando, pisando na área no campo de ataque do adversário, a bola aérea do Flamengo também funcionou, passou alguns sustos, né, porque tiveram 2 bolas na trave do Bolívar, mas nada que apague a boa atuação que o Flamengo fez, um resultado para mim que poderia ter sido maior pelo que o Flamengo jogou, mas 2-0 está longe de ser uma tragédia, eu encaro como um bom jogo, o Flamengo fez seu dever de casa e tem totais condições, até pelo nível de equipe que tem, de conseguir, inclusive, fazer um bom resultado lá na altitude. E as lesões, hein, Vene Casagrande? Pois é. Que coisa, né? O Pedro sai com a mão na posterior, depois o Gabigol com o mesmo movimento, né? Não é que coisa. Eu acho que o Flamengo precisa melhorar isso, porque não é normal essa quantidade de lesões musculares. Será? Não é normal, Fernanda. Ainda mais se a gente levar... Sim. Não é normal. Para um time que joga... Discordo. Vamos olhar quantos jogos o Flamengo fez esse ano e os outros times. O Gabigol tá jogando muito? Não, o Gabigol não. Pois é. O Pedro... sim. Se a gente for parar e analisar, beleza, mas o Pedro vem sendo poupado também. Não, mas o Pedro joga praticamente o tempo inteiro. Tudo bem, beleza. O Cebolinha também estava jogando tudo. Não, mas o Cebolinha não tem como por conta... Mas aí tô falando das lesões. Muscular, não é um problema muscular. O Gerson também sentiu, né? Dores normais que me falaram. Mas são dores de desgaste, cara. Não, E são 2 jogadores que não foram. O que me relataram sobre o Gerson todo jogador entra e sai com dor de um jogo. Normal. Isso é normal. Isso é atleta de alta performance, não é nem no só caso jogador do Pedro, de futebol. ele teve uma lesão muscular. O Gerson não teve uma lesão. Não é considerado lesão. Tudo bem. São dores e o musculares Gabigol? Normal. Também. Lesão também? Eles vão ser reavaliados, obviamente, para ver a gravidade da lesão. Mas fica aí também a maturidade do Pedro, porque a partir do momento que ele sente, ele pede para sair. Vou dar um exemplo. O Vinha, olha só, o Vinha ele foi operado ontem. Ele também teve uma fratura. Ele mesmo com uma fratura continuou em campo. Mesmo a comissão técnica pedindo para ele sair. Sim. Isso é um absurdo. Piora. É óbvio que piora. O cara ficou andando com uma fratura em campo. Ai, meu Deus, eu estou derrubando isso aqui toda hora. Mas, enfim, o Pedro teve a maturidade dele. Eu não acho normal. E outra, talvez o Flamengo esteja... entre aspas, pagando pelo fato do Tite ter priorizado a Copa do Brasil. Porque se ele tivesse feito um planejamento não priorizando a Copa do Brasil... eu estou dando a minha opinião. Eu acho forte a gente tentar entender a questão de lesão e pela o Tite, prioridade. ele fala uma coisa interessante. Olha só, eu não estou culpando.
Eu só não acho normal. Perfeito. Normal não é. Assim como não é normal no Fluminense, que eu critiquei recentemente, o excesso de lesões musculares, normal eu não vou considerar. A partir do momento que alguns jogadores são poupados em determinados jogos, eles não estão jogando todos os jogos. Eles são poupados. Mas o calendário é cruel, Vene. assim. Vene, o Tite cita uma frase ontem, na coletiva, que pra mim aquilo ali deixou claro. Ele falou, eu não poupo o jogador. Eu não tiro o jogador de jogo. Quem tira jogador de jogo é o departamento médico. É ele que avalia, que faz a fisiologia, que faz o determinado momento ali da lesão, se vai estourar, se não vai estourar. Tudo bem, o Gerson saiu sentindo dores. Mas será que não era um princípio de lesão? Se ele tivesse continuado um pouquinho mais, se ele continuasse se esforçando dessa forma, será que não pode se agravar e virar uma lesão? O calendário do futebol brasileiro no caso do Gerson, são dores no tornozelo, não é muscular. É terrível, mas ele botou a mão na coxa ontem no jogo. São dores... Ele botou a mão na coxa. São dores no tornozelo. Ele tava com a mão na coxa ontem no jogo. Então, assim, o calendário é terrível, cara. Eu não estou dizendo que o jogador nunca vai ter lesão. É terrível. O Tite tá correto, cara. Ele tá correto. Infelizmente, ele tá correto. Não, ele tá correto. Mas quando ele era treinador da seleção durante 8 anos, ele nunca reclamou do calendário. Tudo bem, a gente pode falar. Não tinha como reclamar, ele jogava pra seleção. Aí agora ele vai reclamar a todo momento. Porque ele tá vivendo, Vene. Ele tá vivendo o calendário. Gente, olha só, o calendário tá aí há muito tempo. Não adianta todo jogo ele ficar reclamando de calendário. O calendário tá aí. Eu acho que adianta sim. Alguém tem que fazer o barulho. Não. Alguém tem que fazer o barulho. Não adianta ser só a gente aqui da imprensa. O calendário está aí. Eles precisam barulhar também. Quem vive o futebol precisa falar sobre isso. O Tite e a comissão técnica precisam trabalhar internamente para diminuir o número de lesões, ponto. Eu acho que você está culpando a vítima. Não tô culpando a vítima. Tá o calendário tá aí. Olha só, não adianta ele chegar e falar lá, porque o calendário não vai mudar em 2024. A minha preocupação é 2024. Mas ele tem que falar pra força que o Tite tem. Se ele não fala, nada muda. Não. Nem ele, e todo mundo tem que falar. Tu viu o que ele falou? Cara, é muito forte o que ele falou. Eu gostaria de fazer um grande trabalho no Flamengo, mas a cada dia que eu passo aqui, parece que o meu tempo diminui. Porque eu não vou aguentar continuar treinando um time que joga o tempo inteiro. Pois é, que joga toda hora. E se a gente for olhar agora, ainda só sobrou o Flamengo nesse nível. Porque a gente ainda tinha o Palmeiras, o São Paulo também. O São Paulo também. Aí tinha o Palmeiras, o São Paulo, o Botafogo, o Flamengo. Times que brigam por todas as competições. O São Paulo não está tendo essa quantidade de lesões musculares. É um bom exemplo. Eu não sei falar. Eu também. Eu acho muito delicado a gente apontar o dedo para lesão. Eu não estou apontando o dedo. Porque além da individualidade biológica, é porque você me perguntou, o ser humano. É normal? Não, eu não acho normal. Normal não é. Eu não estou dizendo que não vai ter lesões. Claro que vai ter lesões. Mas normal, a quantidade de lesões musculares não é normal. Eu não acho anormal. Eu também não acho normal. O Cebolinha, por exemplo, é um bom exemplo que você citou. Três lesões musculares em 7 meses. O Pedro sentir é o normal. Pela quantidade de jogos que ele tem na temporada. Quantos jogos esse menino fez nesse ano? Dá pra ver aqui rapidamente. E hoje eles olham, eles olham muito a minutagem, né? Quantos minutos, quantos 1000 minutos ele já jogou na temporada. Eu acho que foi o Júnior Santos. Apura pra mim aí, por favor, pessoal. Eu acho que o Júnior passou de 3.000 minutos na temporada. Cara, o corpo não aguenta, porque assim, eles não jogam só 90 minutos. Pedro, eles treinam... 42 jogos, 3.295 minutos. Olha isso! É muito absurdo. Mas eu não tô dizendo... Ô, Pedrosa, isso é de jogo. Quantas rodadas do Então Brasileiro? pega o Gabigol. Não, olha só. Então vamos pegar o Gabigol. Mas aí é individualidade biológica. Não. Você não pode culpar o clube por uma lesão. Eu não tô culpando. É isso que vocês não estão entendendo. Deixa eu usar outra palavra. Peraí. Eu não tô culpando. Vocês estão botando palavra na minha boca. Calma, Veneza. Eu acho que você tá levantando uma questão que não é culpa do Flamengo. Mas eu não tô dizendo que é culpa do Flamengo. Eu acho que tem que minimizar. Mas como? O Pedro... Ué, eles são pagos pra isso. Eu sou jornalista, eu não trabalho. Com certeza, Veneza. Não, mas a pergunta é normal? É multidisciplinar. O que acontece... Infelizmente, com o calendário do futebol brasileiro, é normal. É normal. Eu não acho normal. O Vasco joga duas competições. O Vasco joga duas competições e tem um monte de lesão o tempo inteiro. Normal não é. Tem um monte de lesão. Posso dizer, a gente tá falando de um Flamengo que é top do top do top em evitar lesão. Eu digo de material humano, de material para você... na medicina, fisioterapia, fisiologia... O caso do Pedro é um caso à parte, que é a primeira lesão. Mas o Gabigol quase não tá jogando. Mas o Gabigol, você tem que levar... ele teve 3 lesões musculares em 7 meses. Tem que levar em consideração que o ano do Gabigol não é um ano normal de atleta. O Gabigol ficou parado 2 meses, treinando separado. O Gabigol praticamente teve dificuldade nesse sentido da questão do doping. Ele não joga tanto. E tem um outro ponto. O Cebolinha, ele alguma vez na vida jogou tantas partidas? Sim, no Grêmio.
Mas o Grêmio disputou tudo que o Flamengo está disputando naquele ano? Sim. Será? Inclusive, eu não tenho o Cebolinha não foi campeão da Libertadores? Foi campeão da Libertadores. Ele jogou Mas Libertadores. ele jogou o brasileiro completo? Gente, mas olha ele só. jogou pela Copa do Gente, Brasil? Mesmo assim, não é normal 3 lesões musculares em 7 meses. Ele tá ficando mais velho. É Não esse que é o normal, ponto. Ele gente. tinha 5 anos a menos. É Mas esse que é não o é ponto. normal. Me bota pra correr com uma menina de 25 Não, anos. mas a Não, ele tinha pergunta 8 anos é... a 8 anos a menos. A pergunta é Isso normal? conta demais. Eu acho normal. Infelizmente. É normal. Vamos fazer o 11 contra 11? É um bom debate, hein? Lembrando aqui, ó, ninguém tá culpando nada nem ninguém. A gente tá dando a nossa opinião, tá bom? E não somos especialistas. Tem VT. Vene eu e tu domingo, hein? Ha. Bora! Você deu sorte. Eu vou ficar só rindo. Nesse domingo tem clássico entre meu Fogão e o Mengão do Vene Casagrande. A partida vai ser no Nilton Santos, tem clima de decisão, que tá brigando pela primeira colocação, se for pra mim, e a liderança, se for para a Vene. Um confronto direto na disputa pela ponta da tabela. O clássico entre Flamengo e Botafogo terá mistério nas escalações, com as duas equipes disputando as oitavas da Libertadores. O alvinegro vem de vitória contra o Palmeiras, com festa da torcida e a força de uma fênix. Agora o time quer novamente mostrar isso em campo e em um espírito de revanche. Para o jogo, o time de Arthur Jorge terá o desfalque do zagueiro Lucas Alter e do lateral esquerdo Marçal, que receberam um terceiro cartão amarelo na partida contra o Juventude. Tietê e Luiz Henrique estão de volta. Como mandante, o Botafogo tem 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O rubro-negro já treina nesta sexta e não terá folga, já que tem um clássico contra o Botafogo. A equipe está na terceira posição com 41 pontos e, como visitante, o time de Tite tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o alvinegro é líder com 43 pontos. Apenas 2 pontos que distanciam as equipes, mas que querem lutar por essa liderança. Nós gastamos todo o tempo brigando. Então, bote, por favor, o 11 contra 11 aqui. Vamos brigar agora. Só que a gente tem que brigar sem falar muito, Brigar tá rápido. bom? Briga rápida. Corte rápido. John e Rossi, eu começo, John. John. Mateu Ponte e Varela. 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 Bastos e Fabrício Bruno. Um dos maiores duelos desse 11 contra 11, na minha opinião, hein? Vai. Fabrício Bruno. Já falei da importância do Bastos na temporada, mas Fabrício Bruno tá jogando há mais tempo muito bem. Então, meu voto, jogador de seleção, meu voto Fabrício Bruno. Barbosa, Léo Pereira. Léo Pereira. Cuiabano, Ayrton Lucas. Cuiabano, ganha tempo. Cuiabano. Gregory e Alan. Gregory. Poupa tempo. Gregory. Marlon Freitas ou Léo Ortiz? Marlon Freitas. Marlon Freitas. Thiago Almada ou Arrascaeta? Bom duelo. Arrascaeta. Deixa eu explicar aqui bonitinho, tá? Porque quando eu viralizo lá na torcida do Vene, tá ok. Mas quando eu viralizo na minha, entendeu? Aí isso aqui é fora de série, tá? Mas a gente sempre usa nesse 11 contra 11 aqui o momento do jogador. Esse cara aqui tem um momento há muitos anos no futebol brasileiro e é um grande cara, assim como o Thiago Almada também. Então, meu voto é no Arrascaeta. Luiz Henrique ou Gerson? Difícil. Gerson? Esse é o duelo mais difícil aí do 11 contra 11, porque o Gerson é um absurdo o Gerson ficar fora, né? Mas contra o Luiz Henrique, eu acho que o momento é do Luiz Henrique. Por mais que o momento do Gerson seja maravilhoso também. Diga que ele ficaria fora só contra o Luiz Henrique. Eu acho que se ele tivesse na posição dele, no caso, vamos dizer, se o Everton Cebolinha tivesse na ponta esquerda e o Luiz Araújo na direita, o Gerson contra qualquer meia do Botafogo ganharia. Eu posso justificar, então? Mas contra o Luiz Henrique, como o Gerson vem jogando por esse lado direito, e é uma disputa meio cruel, eu vou de Luiz Henrique. Eu votei no Gerson porque eu acho que os dois estão jogando muito bem. O Luiz Henrique, na sua importância do Botafogo, está jogando muita bola. Hoje é o principal jogador do Botafogo. Só que o Gerson, além de ser um grande jogador dentro de campo que ele vem sendo, ele também está sendo um grande jogador fora de campo. Ele, durante aquelas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, na ausência de vários craques do Flamengo, ele abraçou o time, comandou o time. Então, acho que ele está sendo importante não só dentro de campo, mas também fora de campo. Então, isso pesou na minha decisão pro Gerson. O meu voto é no Luiz Henrique. Ele, na minha opinião, é um dos
grandes jogadores hoje do momento do futebol brasileiro. O mais importante nesse time do Botafogo, que jogador é o Luiz Henrique, muita qualidade. O Gerson também, a gente fala tanto do Gerson aqui nesse programa, né? Gerson também tá sendo um cara fundamental pra temporada do Eu acho que é a melhor Flamengo. versão do Gerson na carreira Você dele. falou isso aqui outro dia e nós concordamos. Mas meu voto vai pro Luiz Henrique. Savarino ou Luiz Araújo? Nossa Senhora. Difícil, cara. Muito difícil. Ontem a gente fez lá mais pra... equilibrado. Ontem, eu vou ser sincero, ontem eu votei no Savarino. Mas por causa da partida de ontem do Luiz Araújo, eu vou votar no Luiz Araújo. E você? Eu vou nessa também. Já era um duelo difícil, mas ontem o Luiz Araújo foi decisivo pro Flamengo. É isso. Gol e assistência, e a gente tá falando de momento, o momento é dele. E eu tô Muito na bem. fila aí do perdão, tá, Luiz Araújo? Igor, agora ele quer entrar na fila, Pedrosa. eu Conta sou- pra mim se não eu sou quiser. justo, é. Vai aí, Igor Jesus ou Carlinhos? Pô, Com todo respeito ao Carlinhos, Igor Jesus. Jesus, não tem jeito. E se fosse... Igor Jesus e Pedro? É. Pedro. E... Pedro. Tá bom. Vamos lá. Arthur Jorge e Tite. Agora eu peguei vocês. Arthur Jorge. Tite. Eu que vou desempatar? Ai, gente, eu não queria desempatar. Pô, tu me pegou de surpresa. Vene, Eu achei que você fosse no Arthur existe Jorge. um técnico que disputou 2 Copas do Mundo e ganhou absolutamente tudo na América do Sul, Mas no que momento- treina o Flamengo. Mas no momento, Pô, o momento do também, Flamengo né? é ótimo, pô. O momento do Flamengo Momento é também. ruim. É porque Copa assim, do Brasil, eu valorizo muito o Libertadores, trabalho do Arthur, é. porque ele pegou... E existe um técnico que está começando a aparecer no cenário do ele futebol pegou a equipe mundial. no meio da temporada, assim, de verdade. É. Eu gosto demais de assistir Eu o estilo entendo de seu jogo olhar. do Arthur Jorge. Demais, assim. Um técnico extremamente ofensivo. Eu gosto muito desse estilo de jogo. Mas Adoro o Arthur Jorge, O Tite tá? não é nenhum absurdo também. Adoro o Arthur Jorge. Mas o Tite, desculpa, gente, o Tite é um baita de um técnico. Quer A verdade é essa. O técnico quer trocar? Eu troco. Não quero, não. eu gosto do meu. E eu nem entro na fila, não, tá? Que eu nunca falei nada pra ter que perdoar ele. Não vou votar, porque é 11 contra 11, não é 12 contra 12. Ele votou no Arthur Jorge pra levarem o Arthur Jorge, entendeu? Quanto deu? Pra galera o da Cristiano Arábia Ronaldo ver. ligar o Messi. É. 6-5? Pro Bota? Ih, vamos viralizar. Tá, se você fosse votar, Arthur Jorge ou Tite? Eu não vou votar, não tá aqui no papel. Depois você me conta. Depois eu te conto. Fiquei curioso. Mas você sabe Mas quem eu vou 6-5 votar, né? pro Bota porque o Pedro não tá aí, né? É verdade, é verdade. Ontem no que a Vários gente fez pro jogadores, pô. Nacional... O De La Cruz também não tá. Não, quando a gente fez pro Nacional agora, a gente fez pra rede, né? Que pra vai rede, passar no sim. domingo. O Flamengo ganha no nosso confronto, porque o Pedro O De tá La aqui. Cruz o De ia La ganhar Cruz do tá Marlon aqui. Freitas também. É, o De La Cruz ganhou também do Marlon Freitas. E o também. Pulgar do Greco. Exato, e tinha o Pulgar aqui também. Tinha o Pulgar, Vamos lá, verdade. isso aqui que a gente... O nosso 11 contra 11 aqui, a gente imagina que vão ser esses elementos que vão participar, mas nem sabemos se vai ser assim que o Arthur vai importante levar. dizer isso, tá? Não Importante. sabemos se vai ser assim que o Tite vai levar. A gente foi tentando especular esse time, né? Pra não botar Por exemplo, aqui o Pedro e o eu Pedro não botaria o jogar. Ayrton Lucas de jeito nenhum nesse jogo. Não é o único botaria? lateral esquerdo à disposição. E é o que a gente vai olhar agora, a classificação? Vamos lá. Tá aí, ó. Olha aí, Vene! Ó nós aí, de novo. Ai, meu Cuidado Deus com o do Leão. céu. Ninguém O Leão tá tá falando ali Fortaleza. quietinho. Mas, ó, eu vi a torcida do Fortaleza reclamando. Ah, a imprensa não fala da gente. A gente fala! O tempo inteiro. E pô. muito. Inclusive do Bahia, que no primeiro turno brigou aqui por essas Exato. E posições. pra ser assim. sincero, eu acho que todo mundo tá falando assim. De Não, verdade. não tá não. Não tá, não. Pelo que eu Não. tenho acompanhado. Todo Não tá, mundo não. ignora, Vene. Todo Sério? mundo Muita ignora. gente ignora. Inclusive, bota coisinha de quem É. vai brigar pela liderança? Pessoal- Flamengo, Palmeiras ou Botafogo? Ué, O pessoal Fortaleza desaprende é o até a segundo. contar, Vene. É. É 1, 3, 4. Que isso, mano. Não é E 1, vale 2, 3, 4, ressaltar, não. Verdade. O Fortaleza tem um jogo a menos, hein? Aham, Em e relação ninguém ao fala Botafogo, disso no também. caso. Muito bem, tá aí. E o São Paulo também tá entrando aqui. Mas o São Paulo, o povo fala bastante, né? O São Paulo o São Paulo e o Cruzeiro, os dois que a gente tá no meio do primeiro turno. Olha, Verdade. abre o olho pra esses dois. Eles vão dar trabalho, então começando a dar mesmo. Olha aqui a pontuação dos dois em relação aos Tem outros. muito campeonato ainda, Tem cara. muito campeonato. Inclusive, São Paulo pode ser o seu adversário, né? Na Libertadores. Cadê meu leque, Alex? Pode sim, falaram ser. que sim, né? É. Mas E o eu tenho que 10º primeiro colocado? Ninguém vai passar falar do nas 10º, oitavas. não? Tá chegando. Ah, vamos bater palma pro Faz. Você tá na primeira fase!
página! Por favor, meu leg. Rumo ao G6? É o quem Rumo ao pode G8, ter. Se eu passar do Palmeiras, tem que passar, porque eu não faço igual o povo que fala. Se eu passar do Palmeiras, Deus vai abençoar, vai dar tudo certo. O que é que eu posso fazer? Pegar o São Paulo. Que eu acho que vai pegar, né? Pega nele domingo. Cara, pior que domingo assim, eu não espero nada, Fernanda. Pedro sentiu a coxa ontem, né, Fernanda? Ah, que pena. Um joguinho fora, logo contra o Botafogo. Aí vão pensar assim, não, tem o Gabigol. Não tem o Gabigol. E sabe o que eu pensei Mas na hora? cuidado com o Carlinhos, hein? Eu pensei na hora assim, ai, esse Gabigol adora fazer gracinha contra o Botafogo. Tu achou que ele ia jogar, né? Aí fiquei me abanando forte. Aí ele... Apesar que tem chance, né? Porque a gente não sabe a gravidade ainda. Tem. E posso dizer, de coração, a gente faz brincando, eu nunca comemoro uma Claro, lesão de ninguém. lógico. Nossa, tá louco. Na hora, a primeira coisa que eu sinto é, caraca, dá uma pena do cara. Tá O louco. Pedro, então, ele foi... Sabe o que ele me lembrou? Lembra o Fred, já na reta final dele, já altamente Sentindo, experiente? Né? Ele sentia, o Fred, ele dava um pisão, ele tirava, ele já não pisava mais. Lembra? E foi numa... Que era muito experiente, num né? O estilo Pedro fez isso. de jogada que nem é do Pedro, essa arrancada dele, assim. O Mas Davi ele foi Luiz, muito- ele acolheu o ele Pedro foi no muito banco, esperto. porque o Pedro deve ter passado um filme na cabeça dele. Imagina. E eu nem digo só sobre o Tem Flamengo. convocação, pô. É isso. É verdade. Seleção brasileira, né? Olha aí, o VAR... O Mengão não para e vai com tudo para trazer mais uma jovem promessa para o time. O Flamengo fez uma proposta oficial para Thiago Cabaleiro, o talentoso camisa 10 do Nacional do Paraguaio. Quer saber como essa negociação pode mudar o ataque rubro-negro? Deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe todos os detalhes com a gente. Everton Cebolinha sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles, o que o afasta dos gramados pelo restante da temporada. Além disso, o centroavante Pedro também se encontra fora de ação por conta de uma contusão muscular e deve desfalcar o Flamengo por cerca de 2 semanas. No entanto, o setor ofensivo do time pode receber um novo reforço em breve. O Flamengo permanece ativo na janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro. De acordo com informações do jornalista paraguaio Wilson Gonzalez Bronce, o clube carioca fez uma oferta por um novo atacante. O alvo é Thiago Cabaleiro, jovem de 19 anos que atualmente defende o Nacional Par. Segundo o jornalista, o Flamengo apresentou uma proposta de empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao final do contrato. Se o Flamengo decidir pela aquisição definitiva de Thiago, o clube terá a opção de comprar 70% dos direitos econômicos do atleta por um valor de $600 mil, aproximadamente 3,3 milhões de reais. No entanto, o Nacional Par estaria pedindo uma quantia superior para liberar o jogador. Thiago Cabaleiro, que veste a camisa 10 no Nacional, é considerado uma das maiores promessas tanto do clube quanto do futebol paraguaio. O atacante integrou o elenco profissional do Nacional em 2023, e apesar de sua juventude, já soma 17 partidas e 2 gols pela equipe. Mesmo sendo sub-20, por atuar no time principal, é esperado que, em caso de acordo, Thiago seja integrado ao elenco principal do Flamengo sob o comando de Tite. A confirmação dos detalhes ainda depende de negociações adicionais, conforme relatado pelo jornalista. O Flamengo concluiu a contratação do jovem meia paraguaio Jorge Mora, de 18 anos, que anteriormente defendia o Sol de América Par. O jogador assinou contrato com o clube carioca até agosto de 2027. Embora já tenha experiência como profissional, Mora foi integrado inicialmente à equipe sub-20 do Flamengo. A transação foi fechada em cerca de $300 mil, aproximadamente 1,6 milhão de reais, com o Flamengo adquirindo 50% dos direitos econômicos do atleta. O clube também garantiu a opção de comprar mais 30% dos direitos de Mora por um valor adicional de $250 mil, cerca de 1,3 milhão de reais. Com essa contratação, o Flamengo demonstra seu contínuo investimento em jovens talentos, reforçando suas categorias de base e preparando o caminho para futuras estrelas do futebol. Agora, resta aguardar para ver como Jorge Mora se desenvolverá no clube e se ele conseguirá conquistar seu espaço no time principal. O que vocês acharam dessa nova contratação? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar o like no vídeo para fortalecer o canal.